Euzinha não acreditei, né? E o Madame Palhares tinha pago R$ 10 para o coveiro fazer as escavações. Aí nós saímos para almoçar, eu falei com o coveiro, eu te pago 30 para você continuar essa escavação que ele disse que não é, tirar os ossos e enterrar num lugar e me dizer onde é. E essas ossadas só foram retiradas quando se criou... Não, depois elas foram retiradas em 2006, quando a gente foi com a equipe de antropologia forense, porque eu sabia o lugar, falei, aqui. Ela ficou sendo chamada de X2 e só foi identificada em 2009, porque todo o trabalho de identificação das ossadas que existem, a gente não sabe se são 27, 28 ou 29 ossadas lá na polícia e na Universidade Nacional de Brasília, que também a gente não sabe quem está na Universidade Nacional de Brasília e quem está na Polícia Civil, essas nunca foram trabalhadas, como não foram as de Perus, que o pessoal teve que lavar, escovar. Nossa, isso aí foi uma trabalheira desgraçada. E nós conseguimos que se tirasse essa ossada, que mais tarde foi identificada como Bergson Gurjão Farias, em 2009, pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, e foi feita a identificação numa clínica particular que fazia DNA. Então, essa luta é muito grande e, assim, o Estado, tirando agora que nós temos a Universidade Federal, né, Unifesp, nunca foi assumida pelo Estado com seriedade. Eles fazem tudo para os nossos desaparecidos, mesmo quando encontrados, manterem-se desaparecidos. É isso que eu queria completar. Muito bom. Bom dia a todas as pessoas. Eu também quero completar o que a Crimea estava falando sobre o desaparecimento até hoje. Bom, gente, sou Vivian Mendes, sou da Comissão de Familiares, também sou da Unidade Popular, aqui com a Júlia Soares, que é a nossa candidata a vice-prefeita aqui em São Paulo. Mas hoje, 4 de setembro, além da abertura da vala, hoje também é a data que a gente marca, né, a memória do assassinato dos nossos familiares, né? Manuel Lisboa de Moura e Emanuel Bezerra dos Santos foram assassinados também em 4 de setembro de 73, faz 51 anos hoje. E eu queria aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui nesse lugar que tem esse marco de memória grande, né? E também fazer essa referência que o Adriano fez à comunidade aqui de Perus, que sempre se organizou para manter essa história viva, né? O Fofão, a Regina, que estão ali no fundo, mas toda a comunidade aqui que garante que essa história não se perca. E por que eu queria falar sobre isso? Porque se existe história sobre a ditadura no nosso país, que a gente pode contar alguma parte, é graças a nós, a sociedade civil, graças aos familiares, graças à comunidade que se organiza. E eu queria falar isso a partir de uma denúncia que eu quero fazer aqui hoje também, porque nós, como eu disse, né, é o aniversário, e também fazer uma referência aqui a essa luta, porque a gente só sabe, só conseguiu identificar onde estavam enterrados Manuel Lisboa e Emanuel Bezerra, graças à luta aqui de Perus. Né? Então a Laurinha falou o que tem a ver, para nós tem tudo a ver estar aqui hoje. Porque graças a essa luta dos familiares, graças à CPI, que já foi contada a história aqui hoje, que os familiares conseguiram identificar os documentos que nos levaram a encontrar Manuel Lisboa e o Manuel Bezerra enterrados no cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo. Só eles foram encontrados nesse cemitério. A gente não estava no nosso radar procurá-los lá. Então a gente só conseguiu encontrá-los, identificá-los, né? Exumar os seus restos mortais, enviar para suas terras natais,
graças ao trabalho dos familiares, graças a essa luta, a construção da CPI, graças a essa documentação. Então, para nós, a história de Perus é muito importante, é fundamental para que a gente possa contar a história dos nossos familiares. Mas a denúncia que eu quero fazer aqui hoje, companheiros, é que anteontem a gente entrou em contato com o cemitério Campo Grande para dizer que nós vamos lá, aliás, estão todos convidados, né? Hoje, às 3 horas da tarde, nós vamos fazer um pequeno ato, um singelo ato parecido com o que estamos fazendo aqui, naquele cemitério onde foram encontrados os nossos familiares e onde tem uma placa bem menor, mas parecida com aquela que tem aqui em cima, que foi instalada lá em 2017, marcando que ali foram enterrados de forma clandestina o Manuel Lisboa e o Emanuel Bezerra, mas também foi enterrado aí pela própria família, né, Santo Dias, em 79 também foi enterrado naquele cemitério. Então existe essa marca de memória. Então nós vamos fazer esse ato lá no cemitério e eu liguei no cemitério, na administração do cemitério, para dizer que a gente ia lá, para não ter esse tipo de problema que a Melinha já disse que tivemos aqui hoje, né? Chega, não pode gravar. Liguei para falar, nós estamos indo. Pois o cemitério, a administração do cemitério Campo Grande não conhece este marco de memória que foi instalado lá pela prefeitura em 2017. Eles não sabem. Alguns militantes nossos foram até lá e foram procurar em todo lugar do cemitério para identificar o cemitério. A administração do cemitério não é só é mais do que um desconhecimento. É isso que eu queria denunciar aqui. Existe uma política de estado de esquecimento. A mesma política que direcionou o Estado a assassinar e até hoje assassina a nossa juventude, né? Essa mesma política, ela se transforma num esquecimento contínuo, né? Porque o Adriano falou muito bem, os marcos de memórias que nós temos na cidade de São Paulo são marcos de memória dos fascistas. E eles estão sempre rememorando as vitórias deles contra a nossa classe. Todas as vitórias deles contra nós, eles não apagam. Isso é sempre pauta do fascismo. Eles estão sempre comemorando, espizinhando sobre nós. É uma denúncia que nós fizemos ao longo de tantos anos, que nós familiares sempre fizemos a Bolsonaro, né, sempre com essa política de ataque aos familiares dos mortos desaparecidos. Queria dizer que isso não é à toa. Existe uma política, o fascismo tem essa política de saudar os seus e fazer esquecer os nossos. Porque quando eu reclamei, né, também reclamei na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, eu falei, como assim? Os cemitérios agora estão entregues à iniciativa privada, agora ninguém sabe nada. Como assim? Eles falaram, ah, nossa, desculpa, é muito desconfortável. Eu falei, desconfortável não, é um crime. É um crime contra todo o povo, não é só contra mim, que sou familiar de Manuel Lisboa e de Manuel Bezerra. É um crime contra a sociedade. O esquecimento é um crime contra o nosso povo, é violência. Você não permitir que o povo conheça a sua história é uma violência contra o nosso povo. Então eu acho que estar aqui nesse ato hoje é muito importante. Eu quero agradecer a todos os que falaram aqui antes de nós, a Melinha, Adriano, Tereza, Laura, Crimeia. Quero agradecer porque nós trouxemos a nossa militância, a nossa juventude e vocês sempre permitem que a gente consiga compreender profundamente o sentido de tudo o que a gente faz, né? Porque nós que militamos, que somos comunistas, que queremos construir a revolução, que lutamos todo dia, todas essas oportunidades de conhecer a nossa história é um caminho mais próximo da gente se reconectar com essa energia, né? Saber que o sangue daqueles que lutaram antes de nós corre nas nossas veias. Se hoje a gente luta graças aos que vieram antes de nós. Então esses companheiros que falaram antes de mim, que são essa história viva, que muito honradamente eu posso chamar de amigos, felizmente, né? E eles são, enfim, imprescindíveis, né? Eles são imprescindíveis para a história do nosso país, para a história de luta do nosso povo. Então hoje estamos aqui em Perus, vamos à tarde para o cemitério Campo Grande, está todo mundo convidado para, junto com a gente, lembrar, né, nessa data também daqueles camaradas que foram encontrados lá. A família do Santo Dias também foi convidada, devem participar com a gente desse ato lá à tarde. Mas dizer para vocês que a nossa militância, a nossa vida e o nosso partido tem um compromisso profundo com essa luta, né?
é centro do nosso programa, é centro da nossa vida, é centro da nossa luta. Toda a luta que a gente faz, o Movimento de Mulheres Olga Benário, estamos sempre lá relembrando das nossas mulheres, toda a ocupação do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, está relembrando dos nossos camaradas, de todas as organizações aí que foram assassinados, deram sua vida pela construção da sociedade nova que a gente almeja tanto. E nós também ainda temos 2 desaparecidos entre os nossos familiares, né, que é o Manuel Aleixo e o Amaro Félix, e a gente ainda pergunta todos os dias aonde estão. Onde estão os nossos desaparecidos? Nós queremos memória, verdade e justiça.